Olá, eu sou a discente Ítala Duan Souza Narusawa e vou estar fazendo a apresentação desse trabalho referente à disciplina de Fitotecnia 2. Os docentes orientadores são a doutora Rosana Cardoso Rodrigues da Silva e o doutor José Gilberto Souza Medeiros. O título do artigo que eu vou estar explanando a seguir é a atividade hormonal do extrato de tiririca na rizogênese de estacas de sapoti. Os autores são Leonardo Arruda, André Xavier, Ana Paula Barros, Augusto Almeida, Aldenir Alves e a Rosa Maria Galdino. Esse artigo ele foi publicado na Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRPE GPEX, volume 9, no ano de 2009. Introdução. Segundo Moura e colaboradores, 1983, o sapotizeiro, Achira sapota L, ele é uma espécie exótica no Brasil, sendo cultivado na região Nordeste, principalmente para o consumo de frutas in natura e para industrialização na forma de suco, sorvete, geleias, segundo Arruda e colaboradores, 2009. Em virtude dessas características apresentadas, o sapoti alcança elevados preços no mercado interno, sendo este um grande incentivo para os produtores, segundo Alves e colaboradores, 2000. Sobre a tiririca, Arruda e colaboradores, 2009, fala que em seus tubérculos, as tiriricas elas possuem substâncias que apresentam atividade alelopática frente a algumas espécies cultivadas. O objetivo desse artigo, foi otimizar a propagação vegetativa de sapotizeiro, avaliar a atividade do extrato aquoso a partir de tubérculos de Ciperus rotundus L, na promoção do enraizamento das estacas do sapotizeiro. Metodologia. Essa experiência ela foi feita em casas de vegetação. E essas espécies elas foram plantadas em copos descartáveis de 500 ml. Nessa figura 1, a gente está podendo ver aí as estacas caulinares apicais do sapotizeiro, As estacas elas foram padronizadas, 10 cm por 5 cm de diâmetro. E elas foram, como podemos perceber na figura B, na parte B, essas estacas elas foram imersas em extrato aquoso de tubérculo de tiririca. Como foi feita, esse extrato aquoso de tubérculo, Foi feito a partir de 50 gramas de tubérculos triturados em liquidificador com 1000 ml de água destilada, que seria a metodologia de Fante, 2008, Seria a solução de Fante. As concentrações elas foram as seguintes: 10% de solução de Fante para 90% de água destilada, 25% de solução de Fante para 75% de água destilada, 50% de solução de Fante para 50% de solução de água e 100% de solução de Fante. O tempo de imersão ele foi de 10 minutos. E a avaliação ela foi feita em 40 e 70 dias plantados em substrato comercial Basa Plant. Sobre resultados e discussão, Aqui temos a tabela, que é a tabela 1 de sobrevivência de estacas de sapoti tratadas com extrato aquoso de tubérculos de tiririca, avaliados aos 40 e 70 dias. O que a gente pode avaliar com esse resultado, Que quanto mais puro da solução de Fante, melhor foi o resultado. E a melhor concentração para o enraizamento das estacas de sapoti foi a concentração de 100%. Considerações finais, Com o objetivo do experimento foi verificar o efeito da aplicação de extratos de folhas e de tubérculos de tiririca na estaquia caulinar, comparando com a sua ação de auxinas sintéticas, foi possível perceber o quê? Foi possível observar que a aplicação dos extratos de folhas e de tubérculos de tiririca, eles não apresentaram diferença estatística nos reguladores vegetais utilizados. Dessa forma, com esse trabalho, foi possível concluir que a utilização do extrato aquoso de tubérculos de tiririca em determinadas concentrações vai ser eficiente na sobrevivência e no enraizamento das estacas de sapoti.
Agora eu vou falar sobre tecnologia na área de fruticultura. Eu escolhi falar sobre o NDVI. O NDVI, que é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. Segundo Jensen, em 1986, o NDVI ele relaciona a reflectância nos comprimentos de onda do vermelho e do infravermelho próximo, sendo considerado um indicador de crescimento da vegetação e do acúmulo de biomassa verde. Segundo o site Engesat 2020, as aplicações dos cálculos de NDVI na agricultura são várias, como por exemplo, temos o monitoramento de lavouras, a detecção de efeitos de seca, detecção de danos provocados por pragas, estimativas de produtividade agrícola, modelização hidrológica e mapeamento de áreas agrícolas. Mas como a gente está querendo falar sobre essa tecnologia na fruticultura, eu trouxe aqui um artigo do Pauleto e colaboradores, foi do ano de 2019. Esse artigo do Pauleto, ele monitorou os estádios fenológicos de um pomar de macieira no Rio Grande do Sul. E ele pegou a florada, que é a florada, o desenvolvimento dessa macieira, e o ciclo de dormência. E o que a gente pode ver aqui? Que no mês de agosto foi mais baixo, que seria esse ciclo de dormência, E o mês de novembro, foi mais alto, que seria a florada. Continuando no artigo do Pauleto, a gente vê aqui dois mapas, Um mapa é de agosto e outro mapa é de novembro, Nesse mapa aqui do lado esquerdo, nós vemos o pomar, no mês de agosto, e ele tá sem folhas, ele tá caducifólico, E aqui seria o período de dormência, E no mapa aqui do lado direito, aqui é o mês de novembro, E esse pomar, ele tá em plena floração. Então dá para perceber essa diferença, Como muda a imagem, utilizando o NDVI, Como houve essa mudança de imagem da época de dormência para a época de floração. Esse aqui ele é um mestrado do Soares do ano de 2014. E ele fez esses dois mapas aí para comparação. É um mapa de NDVI, e um mapa de PPR. Esse mapa aqui, esses mapas eles são de um pomar de pera da cultivar rocha. E o que a gente pode perceber aqui nesse primeiro mapa do NDVI, Que quanto maior o NDVI, mais verde é o pomar, Quanto maior for. E o NDVI, ele é um bom indicativo para se fazer adubação nitrogenada. Ou seja, pelo NDVI, a gente vai aplicar o quê? Mais adubação nitrogenada aqui do que aqui. Pelo NDVI deu para perceber isso, E esse daqui, o PPR, ele tem uma correlação bastante semelhante de índice de adubação nitrogenada. No caso aqui, ele está mostrando a coloração, no PPR, ele está mostrando a coloração esenescente da folha. Então, indicando que também a gente vai ter que fazer mais adubação nitrogenada aqui do que por aqui. Somente mostrando a coloração da senescência das folhas, Bom, nesse último slide aqui, é do Bezerra, do ano de 2009, são mapas de NDVI, E essa região aqui é a região metropolitana do Cariri, Aqui essa região é uma região de clima semiárido, quente e úmido. E lá fica de 7 a 8 meses sem chover, E o que a gente pode ver aqui nesses mapas, Aqui são mapas de temporariedade desse espaço, A gente pode perceber aqui no primeiro quadrado, temos o mês de março,
quadrado A é o mês de março, o quadrado B é o mês de maio, o quadrado C é o mês de julho, o quadrado D é o de outubro e esse último quadrado aqui é o mês de novembro. Então, é da temporalidade desse espaço. E essa plantação aqui, esses polígonos que a gente está podendo enxergar aqui, pode ver que são vários polígonos, né? Atravessando essa temporalidade de espaço. Esses polígonos, eles são de plantações de banana. São plantações de banana com sistema de irrigação. E o que a gente pôde perceber aqui, né? Conforme foi chegando a estiagem, né? O tempo se passou e conforme foi chegando a estiagem, nesses polígonos que são a plantação de banana com irrigação, né? Com o sistema de irrigação, a gente pode perceber que nesses polígonos a gente está vendo que a irrigação está sendo eficiente, está uniforme, está atendendo a cultura, né? E em volta, onde não está havendo a irrigação, pode ver que está em estiagem. Mas nos polígonos onde está a plantação de banana com irrigação, está bem uniforme, está verde, né? Só utilizando o NDVI. Deu para perceber isso. Bom, esse foi o meu trabalho da explanação do artigo da Tiririca, né? E falando também sobre a tecnologia de fruticultura. Então, obrigada pela atenção.